Muito sinceramente, eu acho que nós estamos a ver mais um momento de tragédia no país. E não quero ser excessivamente trágico naquilo que vou dizer. E também vou tentar ser o máximo possível de objetivo na minha análise. O que é que está aqui em causa nesta altura para as pessoas entenderem? Eu não vou explicar o que é que está em causa, o que é que pode acontecer com uma moção de censura, porque todos sabemos quais são as consequências de uma moção de censura. Não é disso que se trata. O que me interessa aqui é tentar perceber o que é que está em jogo para os são-tomenses. Nem sequer vou fazer considerações sobre aquilo que interessa aos políticos em si. Os políticos que estão a agir neste momento em si ou em defesa dos seus interesses. Interessa-me, sobretudo, é tentar explicar aos são-tomenses qual é o nosso momento e em que é que este momento pode ser negativo ou positivo para nós. Começo logo por aquilo que é negativo, porque há pouco de positivo nesta situação. É que na semana passada saiu o relatório, mais um relatório do FMI, a fazer o balanço do nosso momento macro e microeconómico, mas sobretudo macro. E o que é que o FMI nos diz? Que nós estamos no bom caminho. Que nós estamos no bom caminho e que este governo, inclusive com o trabalho do governo anterior e do governo anterior ao anterior, que nós estamos a fazer um caminho, ou seja, que existe continuidade na nossa política macroeconómica. Interessa, como é evidente, que essa continuidade se transforme em estabilidade. Portanto, nós temos uma inflação a baixar, temos o FMI a dar-nos dinheiro para suportar o nosso orçamento, nós temos bons dados macroeconómicos, nós temos a taxa de juro a baixar. Isto é que importa para a vida das pessoas. Não importa nada, e aqui é que eu vou ser o máximo contundente possível, é que, independentemente da ação do governo, é que a oposição, que nós desconhecemos por inteiro qual é o seu projeto político, porque é uma oposição bastante recente, então se formos a falar da junção dos três partidos, a falar a uma só voz, tem 2 semanas, a minha pergunta é uma pergunta simples e objetiva que qualquer são-tomense faz a si próprio. Mas qual é o projeto destes senhores para chegarem ou para quererem chegar ao poder através de uma moção de censura? Porque uma moção de censura é exatamente isso, para quem tem uma maioria. Quem tem uma maioria e interpõe uma moção de censura, como é evidente, só tem um e único objetivo, que é efetivamente derrubar o governo na Assembleia da República pela maioria que constituíram, enfim, com uma frente de partidos unidos. A questão aqui, eu volto a insistir, é exatamente esta. Se nós tivéssemos uma oposição que já viesse a trabalhar de 2 anos para aqui, com um projeto sólido, um projeto que fosse contrastado com o projeto que o governo tem, porque este governo, quer se queira, quer não, quer se seja contra, quer não, há uma coisa que nós reconhecemos, que existe um caminho que o governo está a tentar indicar aos são-tomenses. É um caminho que é um caminho difícil, que é um caminho que não é propriamente o caminho muito bem entendido por grande parte da população, porque implica sacrifícios muito fortes, isso é uma verdade, mas qualquer são-tomense percebe que existe um caminho, sobretudo quando a 15 dias o governo promete mostrar ao país, porque já mostrou a uma parte das elites do país, o seu plano estratégico de governação para o país. Portanto, quando nós temos 2 coisas bem feitas, no espaço do mês, por um governo, que é um governo do próprio país, nós rapidamente passamos daquilo que poderiam ser expectativas para discussão e para debate, para uma situação de crise. É esta nossa descontinuidade que tem sido a nossa fatalidade, ou a fatalidade do nosso pouco desenvolvimento. Como é evidente, eu aqui estou, obviamente, a ser crítico relativamente à ação dos partidos da oposição. E assumo a minha crítica. Porquê? Porque existem formas, em democracia, de se confrontar o governo. Pode-se dizer, mas o governo não esteve disponível para para ir à Assembleia Nacional discutir com a oposição. Não tem necessariamente que se transformar uma crise, transformar essa não ida numa crise, que é uma crise de sistema, porque a descontinuidade é uma crise de sistema. Não era necessário chegarmos a esse extremo, até porque, para além
da discussão na Assembleia Nacional, os partidos da oposição têm os meios de comunicação social para, enfim, para denunciar a ausência do governo na Assembleia Nacional. Que eu saiba, neste momento, ainda não ouvi nenhuma declaração dos partidos da oposição, uma declaração, refiro-me a declarações verdadeiramente construídas, não é? No sentido de denunciar essa ação do governo, ou seja, o facto do governo não ter ido à Assembleia Nacional. Quer dizer, assim é muito difícil gerir-se um país. Eu não estou aqui a falar de quem tem razão e quem não tem razão. Eu estou aqui a dizer quem é que vai perder com esta crise. E, como é óbvio, são os santomenses que perdem com essa crise. E perdem com a crise porquê? Porque deixamos de ter a oportunidade de saber se efetivamente existe um projeto para o país por um partido que está a governar ou não. E vamos continuando sempre nisto. Nunca se sabe se quem está a governar tem um projeto ou não para o país. Porquê? Porque não há continuidade. Ou seja, não se consegue chegar até o final de uma legislatura. Eu sou insuspeito de ser, posso me considerar insuspeito de ser tendencioso nessa situação. E digo rapidamente porquê. Porque sempre pedi a estabilidade na governação para o país. Qualquer pessoa ponderada sabe perfeitamente bem que não há país nenhum do mundo, a não ser um país absolutamente construído, como é o caso da Bélgica, não é? Em que a própria sociedade civil governa o país. Países como nós, países que estão em vias de desenvolvimento, como é evidente, necessitam de muita estabilidade governamental. Abílio, com tudo isto, como é que fica a imagem de São Tomé e Príncipe? Não, a imagem de São Tomé e Príncipe, sobretudo no momento em que nós sabemos que só temos, e essa é a minha perspectiva, só temos uma via para chegar ao desenvolvimento, que é atrair investimentos estrangeiros. Quer dizer, imagina o que é que os investidores não estarão a pensar de nós, que nós somos uns brincalhões, ou seja, que os decisores são-tomenses andam a brincar as políticas. Porquê? Porque o facto de um governo andar pelo mundo a vender a imagem do país e a tentar captar investimentos para o país não é algo que vai beneficiar o governo, não é algo que vai beneficiar os são-tomenses, beneficia o governo e também beneficia a oposição, que terá mais meios quando chegar ao poder, porque nós estamos aqui a falar de uma democracia que pressupõe sempre a alternância, não é? A própria oposição terá meios, quando tiver que ser governo, que vai ser normal e naturalmente, terá meios para gerir aquilo que já foi construído de trás. Isto é uma democracia e é assim que a democracia funciona. Nada mais do que isso. O facto do chefe de Estado estar ausente e ter surgido esta moção de censura, qual é a leitura que se pode fazer destas situações? Eu acho que este é um momento do chefe de Estado, ou seja, do Presidente Pinto da Costa, mostrar aos são-tomenses que ele é um outro Presidente, ou seja, que ele é um Presidente que entende o sistema. Não estou aqui a pedir, como é evidente, porque ele vai ter um papel muito importante nesta situação. Porque, votando a moção, como é evidente, vai caber ao Presidente, se eu faço bem a leitura da nossa Constituição, vai caber ao Presidente decidir muita coisa relativamente àquilo que poderá vir a ser o próximo governo. Isso partindo do pressuposto que a moção de censura passará. E é aqui que nós vamos perceber se efetivamente o Dr. Pinto da Costa percebeu, se percebe o regime democrático ou se não percebe, não entende. Ou seja, se ele tem sensibilidade para perceber que o regime democrático tem as suas nuances, e são nuances complexas, quer dizer, a situação dele é uma situação complexa, porque existirá a tendência de se pensar que o Presidente será, nesta altura, enfim, mais ou menos um protetor da ação da oposição, que, enfim, que está mais ou menos no âmbito da oposição que elegeu, digamos assim, não é? Que está no âmbito daquilo que é a sua família política, ou se ele terá o distanciamento para decidir e agir como Presidente de todos os santomenses, ou seja, o Presidente que foi eleito para defender os interesses do próprio país. Qualquer decisão que ele for a ter, essa será sempre uma decisão legítima. Qualquer influência que ele terá nessa crise será sempre uma influência legítima, mas poderá marcar efetivamente o resto longuíssimo, diga-se de passagem, que são mais 4 anos da sua magistratura. Veremos como é que o Presidente, que está constantemente a falar de estabilidade, enfim, que é o melhor
tem feito desde que é Presidente, que é apelar efetivamente a estabilidade e a responsabilidade. Veremos se ele cumprirá esse desígnio ou se, enfim, se optará por mais um momento de ruptura. Ele terá muita responsabilidade, se eu bem entendo a nossa Constituição, nessa decisão final e nessa influência final da própria decisão que vier da Assembleia.